Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, episódio de número 6, hoje com uma presença ilustre da nossa cidade de Cruz Alta. Já já vocês vão ficar sabendo quem é. Antes de começar, lógico que eu tenho que agradecer aos nossos apoiadores. São eles, doutora Stephanie Parada, Espaço Garden, Mundo das Cuias, Palácio da Caneca, ao nosso parceiro Shopsell, a loja Seu Jeans e também, né, não podia esquecer do Marcos Grum, né, que é o nosso parceiraço aqui do Espaço Garden. Sem mais delongas, então, vamos pro vídeo. Naikan Escobar, primeira figura masculina, tem vindo só mulher no programa. Hoje trouxemos um cara de garbo e elegância, Naikan Escobar. Seja muito bem-vindo, muito prazer te receber aqui. Obrigado, Jorginho. Obrigado por esse convite aí, tá no podcast Tchê, né? Todo mundo erra o nome, né? Fala um podcast. Podcast. Até o final ele aprende, gente. Isso aí. É um prazer sempre, né, conversar com você, pra gente falar aí sobre, então, cinema, falar sobre cultura. Isso aí. E que é importante pra gente falar pra nossa cidade, né? Tu que dá pra dizer que é um menino prodígio, né? Naikan, tu começou sempre muito cedo, né? Sim, Conta um pouquinho pra gente a tua história. Comecei cedo. Eu sempre gostei da escrita e da área cultural, né? E desde cedo, o meu avô era compositor, músico, tradicionalista. E desde cedo ficava perto dele, ficava escrevendo música, ele sempre com a gaita. Eu sempre gostava daquele mundo artístico ali, só que era um mundo mais musical. Desde cedo ali pelos 8 já comecei a ler livro, já comecei a escrever poesia. E dali foi indo. Daí logo quando fiquei mais maior, comecei a entrar para aula de teatro. Depois de teatro fui para o Rio, daí fiz a direção de cinema pela Academia Internacional, pela AIC. Fiz aulas presenciais, depois voltei para o Rio Grande do Sul, continuei estudando online. E sempre pelo meio, participei também pela agência Mosato, Faro Rio, que inclusive Faro Rio produziu Mamonas Assassinas agora. Que legal. Né, do Fabrício, do Rodrigo, lá, gente fina. E comecei a entrar para esse mundo artístico, né? Eu conheci uma galera aí legal do audiovisual. E estamos aí, produzindo devagarinho e tentando levar a cultura para esse Rio Grande todo e principalmente para Cruz Alta, né? Que Cruz Alta tava um pouco baixinho, deficiente, né? Na área cultural, né? Principalmente do audiovisual, falta, né? Inclusive. Tem projeto para fazer aqui alguma coisa? Planos? Cara, planos a gente sempre tem. Planos a gente tem, né? A gente tem planos de monte, o que mais a gente faz é planos, né? Nós temos algumas ideias aí que estamos esperando desenrolar. A gente está esperando agora vir o É Possível Sonhar da edição, né? Depois nós vamos falar sobre isso também. O Destino de Elisa também já está pronto. Inclusive nós temos reunião semana que vem com o editor, com o Cícero. Ele editou o filme está pronto. A gente fez umas negociações em relação a passar no cinema, tudo bem certinho. Para depois a gente começar a amadurecer outros projetos para Cruz Alta, né? Que a gente fazer mais esse fomento para cá. A gente tem um projeto em relação a um festival de cinema intermunicipal também, que a gente está fomentando isso para Cruz Alta. Então, devagarinho, a gente vai tentando fazer com que tenha mais essa participação do cinema dentro de Cruz Alta, né? Show. Terra de Érico Veríssimo, é isso aí. Show de bola. É fácil viver da arte, né, cara? Pela cara que tu fez o jeito. Não é, tá louco. Né? E começando pelo mundo literário, né? Eu já tenho 6 livros publicados. O livro que eu mais vendi foi o Recomeço de Elisamir. Eu vendi mais de 10 mil cópias. Foi quando ele se tornou best-seller. E foi por isso que me veio... tu já tem o best-seller na tua carreira? E por isso que a Mari, inclusive, falou, não, vamos fazer um filme do livro. E a gente acabou fazendo... mas é difícil, que cara. Foi gravado aqui, né? Foi gravado em Cruz Alta, exatamente. E é difícil, cara. Deus, tu tem que estar sempre produzindo material e lutar com a sorte, né? Hoje em dia, infelizmente, o mundo artístico, ele ainda, em cidade grande, ele é muito QI, né? E não é só no mundo artístico isso. Tem em todas as outras áreas, né? Quem indique, né? A gente vê, por exemplo, na Globo, na Record. Eu estive na Record, na novela Gênesis, na produção, né? Através de amigos muito queridos. Mas a gente vê que
se a gente não conhecesse esses amigos, a gente não estaria lá. Ah, pois né? é. Por mais que tivesse outras pessoas competentes, todos nós somos, né? Sim. Com certeza, a gente está aí estudando, trabalhando para a gente ficar muito melhor dentro da área, né? E eu sempre falo, cinema e arte a gente tem que estar estudando, principalmente a área do cinema, essas mudanças de inteligência artificial. Tá sempre evoluindo, né? Sempre Exatamente. tem alguma coisa acontecendo, né? Na cena, assim. Exatamente. No cenário. Então, é um aprendizado. Eu sempre falo que a arte, ela vem muito do coração, né? Principalmente quando eu me refiro aos livros, né? O escrever com a alma. E até mesmo quando a gente escreve um roteiro, né? Quando é um roteiro que a gente escreve sem vindo de um pedido de uma produtora e você quer escrever aquele roteiro para, enfim, né? Produzir talvez um dia, é tudo muito feito com muito amor. Eu acho que a escrita é uma arte muito bela de demonstrar seus sentimentos. Às vezes você fala, não tem nada, mas todo artista, ele coloca um pouquinho de si dentro da arte dele, né? Seja qualquer arte que seja, uma pintura, uma escrita, né? A fotografia mesmo, né? Sim. Tu tem o costume de ler bastante? Leio bastante. Tem o hábito? Tenho. Agora não tanto, mas antes eu tinha. Li bastante livro e, bom, ler é uma maravilha, né? Eu acho que a leitura me ajudou muito a escrever meus próprios livros, né? A gente tira muita referência, né? A gente acaba aprendendo até palavras que a gente não conseguia escrever, né? E de fato, ou que achava difícil a pronúncia. Sim. Mas eu lia bastante, isso me ajudou no processo criativo, no processo da escrita, com certeza vai abrindo novos campos, né? Principalmente até mesmo relacionado ao cinema, né? A gente tirar ideias, né, de cenas de livro, tentar passar aquilo lá para uma vida real ali, na frente de uma câmera, é isso. Que legal. Quem que foi na tua família, assim, que incentivou? Já tem alguém que... Tu falou do teu avô, né? Que era músico, mas tem mais artistas na família? Pois é, eu sou dentro da música também. A Janete Costa, né? Foi uma grande mulher aqui em Cruzaltense, né? Gaiteira. Também era prima do meu avô, né? Ela já é falecida, mas também ela veio do mundo artístico, né? Era famosa no Rio Grande do Sul todo, tocava música, tinha CD. O meu avô também tinha CD com o João Luiz Correia e tudo essa gurizada aí gauchesca, né? Mas sempre tu não gostei. é muito do tradicionalismo, né? Não, eu gosto, eu já escuto, foi gosto mais. sim, mas hoje em dia não muito, assim. Gosto, claro, respeito muito, eu gosto de escutar música tradicionalista, inclusive fiquei com o acordeão do meu avô, tudo, mas não sigo muito essa linha, não. Tu é um não praticante, né? Tipo isso, não praticante. Os trabalhos que tu fez, qual que foi, tu acha que, assim, que foi o mais relevante? Cara, isso é uma coisa muito interessante, sabe? Porque, na verdade, eu acho que todo o trabalho que um artista ele vai fazer nunca tá bom. Tu é desses? Tudo tem que melhorar. E isso é importante. Eu acho ele é desses mesmo, que eu lembro de alguns episódios. E eu acho que é isso que... Claro, cada um tem seu jeito, mas eu acho que é isso que me faz querer sempre ser melhor. Querer sempre procurar o melhor. Né? Por exemplo, cada vez mais, né? Produzir um outro filme, mas daí produzimos o É Possível Sonhar. E o quanto a gente consegue ver a evolução disso, quanto a gente consegue ver a evolução de uma direção, sabe? E o quanto o outro filme, talvez, a gente tem que se permitir errar às vezes, para a gente prosseguir com o avanço do futuro. Né? O quanto eu vi que eu evoluí na direção, não é possível sonhar. E vice-versa, talvez coisas que fiz em outro filme, de outro filme, que eu não coloquei no É Possível que eu deveria. E são essas coisas que a gente vai vendo. Eu acho que tudo é um aprendizado. E eu acho que nada é maravilhoso, né? Claro. É um processo. Tu vai fazer, tu faz ali como pode. O importante é fazer, né? Tu vai ver agora quando nós fazer o É Possível Sonhar 2. Olha aí. Tu vai ver o salto que a gente vai dar, cara. Olha aí. Então tá. De livros, filmes, assim, quem que tu admira, assim, no teu nicho, assim, de diretor, assim, que tu se inspira? Até para recomendar, né, para os nossos inscritos. Não, sim, pois é. De direção,
Scorsese, cara. Scorsese é considerado um pai do cinema, né? Coppola também é um fantástico, o Poderoso Chefão, né? Fantástico. É sensacional. São referências. E falando sobre, né, são diretores e referências aí. Inclusive fiquei muito feliz que esse tempo o Coppola mesmo estava interagindo nos meus conteúdos. Sério? E eu até postei. Cena do filme do Elise que eu postei. Isso é legal, né? Deixou um likezinho lá. Exatamente. Né? Porque é um cara referência do mundo todo, né? O Coppola, a filha dele agora é diretora também. Enfim, é importante isso, né? A gente fica gratificante para si mesmo. Eu acho que é isso, né? E em relação ao cinema, cara, estávamos falando essa semana com um amigo e a gente estava falando o quanto essa gurizada jovem hoje em dia, ela não quer mais filme grande. E eu acho que isso é uma preocupação por um lado, porque, por exemplo, a gente vai ver um exemplo, o filme de Oppenheimer, né? Vou ter que comentar. Um filme muito bem produzido, um filme grande, e a gurizada, a maioria... Eu fiz uma pesquisa assim, entre os amigos, o que tu achou do Oppenheimer, né? E a gurizada, que filme chato, filme muito grande, não sei o quê. Mas é aí que tá. A gurizada, eles não estão mais interessados numa narrativa completa. Estão interessados em rapidez. E isso a gente tem como ver através do TikTok, né? O quanto a gurizada, eles querem que seja tudo muito rápido. Pra ontem, né? Aceleração. As pessoas estão muito enjoadas muito rápido. E hoje em dia nós somos críticos em relação a qualquer coisa, né? Sim. Então, os filmes, por exemplo, O Assassino da Lua das Flores, de Scorsese, que filme maravilhoso, contando a história dos índios americanos, da descobrimento... Com o DiCaprio, né? Exato, o descobrimento do petróleo, etc. É um filme de 3 horas, mas é um filme com narrativa de começo, meio e fim, muito bem produzido. Sim. Mas daí a pessoa, eu não tenho saco pra ficar 3 horas. Claro. Mas é aí que tá, né? Os diretores antigos, eles tinham esse, vamos dizer, esse poder de prender, né, o telespectador do começo ao fim do filme. Exatamente. Porque hoje, claro que tem histórias muito boas, tem, mas é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E a gurizada quer isso. E daí reclamar, porque o filme é muito grande, porque não sei o quê. Tu acha que o cinema ele perdeu espaço por causa disso? Por causa da tecnologia? Eu acho que não perdeu espaço. Inclusive, eu acho que a tecnologia agregou muito ao cinema, principalmente a produção. A diferença é a questão da evolução humana, eu acredito que tem a ver, por causa que a galera tá tudo, é rede social, né? Tudo acelerado. Hoje o TikTok tá fazendo filminho de 10 minutos ali, e aí a gurizada fica olhando, depois passa para outra, é tudo muito rápido com o celular assim. Né? Então essa é uma diferença. Eu muito feliz que agora, né, em relação ao cinema brasileiro, estamos tendo mais oportunidade dentro das salas de cinema, né? Até então estávamos em um risco entre as votações lá no Senado, né? Mas foi aprovação, tudo. E hoje eu vi uma reportagem que o cinema brasileiro rendeu 52 bilhões de valores, né, em relação à produção de 2023. Então isso é maravilhoso, né? Dentro dos cinemas brasileiros. Então é isso, cara. Eu acho que o cinema ele é uma arte maravilhosa, uma arte que você consegue fazer uma crítica, você consegue dar um exemplo para pessoas, você consegue demonstrar coisas que aconteceram, coisas que podem acontecer. E a gente é um país que tem muita história para contar, né? Se tu for ver. Muito. Tem muita coisa que dá para falar, né? Que dá para contar. Exatamente, né? E que nem esses tempos, converso muito com meus amigos em relação ao cinema. A gente falando, um amigo meu falou, mas o cinema brasileiro só aparece favela, aparece não sei o quê, tristeza, não sei o quê. Né? E daí, a gente falou para ele que dentro do cinema nós temos algo chamado de Cinema Brasil Novo, né? Foi na época em que a gente começou a discutir e fazer cinema no Brasil, né? Os produtores, e por isso, né, essa realidade. E a gente tem esse exemplo porque os Estados Unidos ou outro país, quando eles vêm para o Brasil, quando vem um cantor internacional, em que lugar ele vai? A maioria, Rio de Janeiro ou São Paulo. Exatamente. Por causa que no final das contas eles acham de fato que é a favela, não sei, mas é uma realidade, e essa realidade, apesar de triste, né, é uma coisa muito triste, né, uma questão de desigual
dessa sociedade, Desigualdade né? social, né? Mas é o nosso Brasil e a gente tem que demonstrar isso até mesmo para a gente fazer uma crítica em relação aos governos que vêm e vão nesse país. E é isso. O Brasil tem muita coisa boa, tem muita produção boa, né? Cite uma que tu gosta. Cidade de Deus, né? Bah. Cidade de Deus, ela é referência Massa. internacional, inclusive, né? Fernando Meirelles dirigiu. É sensacional, cara. Cidade de Deus, a referência, a cor, a história, a narrativa muito bem fechada. Inclusive, ela é estudo, né? Dentro de cursos de cinema aí pelo Brasil. E é principalmente quando a gente introduz o cinema Brasil Novo, né? É falar sobre a realidade do país onde você está vivendo, né? A desigualdade social, a questão do racismo, a questão da pobreza, entre outras situações aí. Tu acha que a gente que o povo, assim, nós como cidadãos brasileiros, a gente peca um pouco nesse sentido, assim, de que o que é de fora é melhor? Claro, pecamos muito. E isso a gente até mesmo da própria literatura, né? Eu faço parte de 3 editoras, Flive, a Viseu e a Wiclap. E às vezes a gente tem uns debates mensal e a gente conversava muito sobre isso, em relação ao quanto tem escritores brasileiros que escrevem maravilhosamente bem e que não são reconhecidos. Mas e isso é uma autocrítica até para nós mesmos, porque às vezes a gente de fato quer comprar algo, né, um livro traduzido lá, não sei o que, de outro país, do que comprar de um amigo, por exemplo, ou de comprar de um autor brasileiro. É a mesma coisa com o filme. Não, filme brasileiro é uma bosta, desculpa, mas é isso, né? A gurizada começa a falar, não, filme brasileiro, não sei o quê. Não preferem, não cultivam essa cultura no seu próprio país. Valorizar, né? Que é não valorizam o que é daqui. E daí depois acontece o que acontece e daí querem reclamar. Isso é uma coisa muito doida, entendeu? Né? Não valorizam os próprios do seu país, não valorizam os filmes daqui, não valorizam os livros. E isso tem muitas questões a ver até mesmo, e quando é muito próximo, com o ego, né? Eu não quero que... quem que meu amigo quer fazer um livro? Meu Deus. Tá, mas tu não quer que ele faça um livro, ou tu queria fazer um livro também, ou tu não tem coragem de fazer um livro e tá falando do cara que exatamente, tu entendeu? Então, tem muito disso. Nós pecamos muito em relação a isso, né? É uma autocrítica até para nós, em relação a... Cara, tem filmes brasileiros maravilhosos, tem livros brasileiros muito bons. Sim. Né? A questão é você se permitir a procurar esse material e você ler junto, assistir. Tem gosto pra tudo, né? Tu vai numa livraria, tu encontra. Uma coisa que eu sinto falta aqui, cara, lá em São Paulo sempre tinha. Qualquer cidadezinha, tu tem uma biblioteca pública, né? Sensacional. Aqui falta, né? Falta isso. Nós temos o Ponto do Livro aqui em Cruz Alta, né? Maravilhoso. Inclusive tinha meus livros lá. Fiquei tão feliz que todos os livros que eu coloquei lá sempre saíram. Que massa. Ela pegava uma remessa sempre comigo e saía. Isso eu muito, muito, muito feliz eu ficava. E na última feira do livro, tinha os livros meus que estavam estampados pelo Pão do Livro também. e vendo a gurizada comprar, isso foi bem bacana, legal. Né? Foi bem no momento que eu estava chegando, assim, para passar por lá, estava passando por lá. E daí tinha 3 jovens lá, estavam comprando meu livro. Bem legal, né? Era um grupinho. E daí até tu combinou com eles? Não combinei. Mas bem legal, né? E a gente vê isso. Viram o meu nome, viram ser de Cruz Alta, né? Fica, que legal. Por curiosidade, né? E assim que começa. Exatamente. Show de bola. Vamos falar um pouquinho agora sobre as tuas premiações, né? Sim. E fala aí pra gente a respeito do que tu já fez por aí afora. Tá, vamos lá. E o que te deu de retorno, né? Isso também. Sim. Em relação às premiações, eu vim escrevendo há muito tempo e a primeira vez que eu publiquei foi em 2018, 2017... Primeiro livro? 2017. Foi Um Olhar à Saúde Mental.
era um momento que eu estava passando por um momento, a saúde mental debilitada, e eu comecei a escrever. Eu estava na faculdade e escrevia toda noite, à madrugada, tinha que me levantar cedo para estudar tudo. E, bom, eu escrevi o livro, lancei através da editora Autografia. Inclusive, com esse livro fui para a Bienal do Rio, e de lá fui convidado a palestrar na Faculdade de Medicina, que eles estavam fazendo com ênfase em saúde mental na Argentina. E daí palestrei, falei sobre o livro, porque nesse livro eu falava sobre muito do universitário. E aí que está quando a gente traz muito da gente para dentro da nossa arte, né? Talvez era um momento que eu estava passando de fato em relação à saúde mental, a frustrações. Depois eu acabo estudando bem essa situação comigo mesmo, fazendo uma autoanálise em relação a frustrações, o quanto nós temos frustrações, e quando nós estamos no ensino médio, tá tudo ok, quando nós estamos com as nossas mães, beleza, nós temos uma vida ali indo, e daí quando vê nós temos uma faculdade para ir. Né? Isso, inclusive, quando eu estava na faculdade, a gente fez um estudo referente a frustrações, né? Meu Deus, né? E daí, dentro deste livro, eu falo em relação à universidade pública e à universidade privada. A diferença dos estudos e a diferença em relação dos comportamentos dos jovens entre essas duas universidades, né? Esses dois meio campos ali em relação à frustração. E daí por isso que fui convidado a palestrar nessa faculdade aí, que nós falamos e debatemos sobre isso, que foi muito legal. Né? Ganhei honra ao mérito, tudo bem certinho, foi em Montevidéu. E é isso. Depois, daí escrevi meus outros livros e escrevi, então, A Bravura Ser Imperfeito. A Bravura Ser Imperfeito também, esse é um livro muito interessante que eu comecei ele escrevi independentemente, e depois eu fui para o CLEP e concorri assim, a indicação da editora, e eu votaram na internet, através das redes sociais, tudo, e no fim fui graciado considerado o melhor livro Young Adult de 2021, eu acho, 20 ou 21, né? Também, né? Foi um evento bem legal, foi em Maringá, foi sensacional. Maringá foi pela Academia de Literatura e a Alce. Foi bem legal também. Daí depois, já fazendo os filmes, daí fiz os protótipos através da Academia Internacional de Cinema, Rosas e Espinhos, fiz outras produções mais pequenas, e daí depois comecei o Elisa, e daí juntando todos os livros, eu fui indicado, éramos indicado um artista por país, através da Mágico de Oz, para o prêmio Personalidade do Ano, né? Que foi em Paris. Então, foi em 2022. E daí fui graciado, foi feita uma assembleia, daí pegaram os currículos, deram um currículo, tudo, e foi muito emocionante. Foi uma das coisas que falou, cara, realmente, às vezes as coisas funcionam. Eu não gastei um valor para ir para Paris. Sério? Tudo bancado pela Mágico de Oz. Que massa. E foi no Museu do Louvre, foi algo sensacional. A gente foi um evento dentro do Louvre, né, do Louvre. Foi sozinho? Fui sozinho. Daí foi algo mágico, vamos dizer que isso. Imagino, né? Foram né? 5 dias, né? 2 dias referente ao evento. Primeiro a gente chegou lá no hotel, tudo bem tranquilo. No outro dia daí já era o evento dentro do Louvre mesmo, no espaço que eles têm lá. E daí visitei um pouquinho, mas o evento foi muito bom. Daí foi quando ganhei o prêmio, foi um dos escolhidos do Brasil para ser personalidade do ano, né, of the year 2022, lá em relação à cinematografia, em relação aos livros, né, principalmente a literatura. E é aquela coisa, como eu já havia ganhado um ano antepassado em relação a melhor livro juvenil e Young Adult, né, pela CSL, e daí acaba que vai vindo uma gama de premiações. E na Câmara de Vereadores de Cruz Alta também uma menção honrosa, né, em relação ao mérito cultural, a
arte cinematográfica e a literatura também. E é isso. É só isso? Estamos indo devagarinho, com objetivos. Que massa, cara. Tu era muito CDF na escola? Não? Cara, não, claro que tu era. não, para. eu era um Enquanto cara... vocês estavam brincando, tu estava escrevendo um livro. As crianças estavam brincando. Não, mas eu era mais tranquilo, assim. Eu sempre busquei estudar, tudo corretinho, né? Mas eu tinha um tempo ali, brincava com gurizada, dava risada ali. Foi sempre tudo muito suave, assim. Mas eu sempre estava entre o meio a política estudantil. Né? Já fui da União Brasileira dos Estudantes, da direção de grêmios. Fui presidente do Grêmio Estudantil do Anis Dias, né? Em relação ao partido também, né? A Juventudes, né? Já participei da JS, sempre, assim, jovem, eu estava como jovem, é que agora ele é velho, né? Isso aí. Como na parte de secundarista, né? Eu sempre estava entre o meio da juventude, né? Sempre fazendo alguma coisa. Então, sempre estava sempre ocupado, mas eu lia bastante, gostava de estudar de fato, né? Mas era normal, assim. Não era CDF da turma? Não era CDF, não. Tu acha que agora com o chat GPT ficou mais fácil de escrever livro? Cara, isso é uma coisa muito importante falar. Né? Chat GPT, inclusive esse tempo estava com uma greve nos Estados Unidos em relação aos roteiristas, né? Cara, o chat GPT ele te dá um direcionamento e é uma coisa maravilhosa, ele é assim. Mas ele ainda é deficiente em relação a uma mente humana, principalmente quando a gente vai falar em narrativa. Né? Eu já fiz um teste para ver, inclusive eu estava falando com o Alisson sobre isso, e ele ele te cria uma historinha ali, mas ele ainda te cria uma historinha muito superficial ainda, entendeu? Não tem o toque humano, do olhar humano, exatamente, né? Entendeu? Sentimento, essas coisas. Porque, na verdade, o ChatGPT, ele é muito bom para ser usado, claro, como direcionamento, né? Você quer escrever um livro? Perfeito. Você quer criar um personagem? Perfeito. O ChatGPT ele pode te ajudar a criar um personagem. Você pode tirar suas características desse personagem dentro do ChatGPT, né? Os cenários, etc. Mas eu acredito, para mim, que ele não vai substituir. Inclusive, tem pessoas que foram processadas que fizeram livros, né? E que o ChatGPT acabou plagiando, de fato, né? Sem querer. Que barbaridade. E não rolou. Né? Então, eu acho que o ChatGPT, talvez o objetivo dele deveria, ou seria para te auxiliar, e não para de fato fazer livros e coisas todos, né? Acabar substituindo aí, apesar que tem um medo muito grande em relação, né? E a gente entende isso em relação à fotografia, em relação a Photoshop e imagens, manipulação aí, né? A gente vê o quanto foi avançado, né? E é incrível realmente, né? A gente agora tem essa inteligência artificial de voz, de vídeo. Tá tudo muito maluco ainda. E por isso que eu acho muito importante a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Né? Em relação não só no Brasil, mas como no mundo. Sim. E isso foi um dos debates muito feitos né? pela greve dos roteiristas nos Estados Unidos, em referente a isso. Né? Regulamentação, tem que ter regulamentação disso. Né? Mas eu acho que ainda não substitui. Eu acho que o ChatGPT ele te dá um direcionamento, ele te ajuda, ele te dá dicas, ele vai indo em frente. Mas aquele toque mesmo que só você tem, o olhar, o sentimento, eu acho que até então, até nesse momento, não tem como substituir. Mas há um risco, eu acredito que há um risco. Né? Há um risco. Até por causa que o ChatGPT nada é mais do que nós mesmos pesquisando na net, né? E verdade. ele pegando as nossas ideias, e pegando. A tecnologia é uma loucura, né? Mas é aquela coisa, né? A gente tem que estar pertinho dela para a gente não se perder. Verdade. Como é que é? Ruim com ela, pior sem ela, né? O que é mais difícil, atuar ou dirigir? Cara, e aí que tá. Isso é uma coisa interessante essa pergunta. Por que atuar ou dirigir?
o atuar, eu acho que, na minha opinião, isso é na minha opinião, eu acho que atuar é uma coisa esplêndida. Muitas vezes a gente a gente se transforma em outra pessoa. Nós temos que ser outra pessoa. Da vida, não somos né? mais o Naikan, não é mais o Jorginho, é outra pessoa, é o João, é o Marcos. E a gente tem que levar isso, né? Então, o quanto é difícil, às vezes, você tem que fazer uma narrativa de um personagem, por exemplo, que é um serial killer, né? Ou do personagem que nós vamos falar sobre obesidade. Sim. Né? O quanto né, esse personagem vai ter que passar por um processo, ele vai ter que engordar, ou não. Né? Por exemplo, a gente tem um filme A Baleia, né? Bah, fantástico, um filme fantástico, um filme pequeno, né? Mas um filme com uma narrativa de começo, meio e fim. E olha o quanto é maravilhoso. O filme se passa 99% dentro da casa verdade. do Freezer. Né? Ele que, né, quis... Exatamente. Deu vida perfeitamente ao personagem, né? Exatamente. Que já tinha passado por uns problemas, né, pessoais. Exatamente. E daí você vê a transformação dele, né? E a gente viu o quanto a academia valorizou isso e foi eleito o melhor ator do Oscar, né? Tu tem a ambição de ganhar um? O Oscar... Cara, eu acho que esses são os sonhos maiores que a gente tem, mas assim... Já que é pra sonhar, né? Já que é sonhar pra pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande, né? Mas eu não tenho ambição por premiação, não. Eu quero... Acho que a tua ambição maior é a realização, né? De ver as pessoas te reconhecendo, né? Pelo teu trabalho, né? E ver as histórias sendo vivas, né, do roteiro para a vida real, para as câmeras, você vendo os sentimentos. Eu adoro escrever né, sobre saúde mental, eu adoro produzir filmes que tragam um sentimento a mais, que tragam um drama, uma narrativa mais emocional, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que quando se faz cinema, você vai criando teu portfólio desde o início da faculdade. E daí, lá na AIC, no final do curso, nós temos, a gente vai construindo o portfólio desde do final. E é tão interessante o quanto a gente, daí no final do ano, o quanto nós olhamos que cada que vai ser diretor ou diretora tem um portfólio diferente, e o quanto nossas produções se baseiam nesse portfólio ao caminho do futuro. Né? Claro, às vezes você é convidado talvez a dirigir um filme de terror que não é a tua vibe. Mas você tem que produzir. No Brasil você tem que produzir. Né? Você está na área, você tem que produzir. Mas cada diretor tem um jeito de dirigir. Cada diretor tem uma vibe, tem um molde, tem um jeito, né? Tem, que ele puxa mais para um drama, mais para uma comédia, mais para um terror. Né? Então, por exemplo, tem diretores que são brabão no set, começam a gritar e começam a mandar, e e tem outros que não, né? Tem outros que é mais quieto, não, vamos fazer do jeito, né? Vai de personalidade, vai de jeito, né? E cada direção é de um jeito. Eu sempre falo, então eu não acho que assim a direção seja algo difícil. A parte da produção é uma parte técnica, mas a parte da direção, além de ser técnica, é amor. E por que eu te digo isso? Porque o diretor de cinema, ele tem que saber o porquê das coisas. Não é ele que vai ficar com a câmera, é o diretor de fotografia. Não é ele que vai ficar com a luz, né? O gaffer que vai ficar com a câmera. Né? O diretor é amor. Claro que os demais são amor. Mas o diretor, além de tudo, ele é muito mais artístico do que técnico. O diretor, ele tem que saber o porquê das coisas. Nós estamos conversando aqui, um exemplo, e aí do nada está caindo, eu sempre uso esse exemplo, está caindo sangue em cima da tua testa. E tu olha para cima, tem algo aterrorizante ali. O diretor tem que saber o porquê dessa cena, o porquê que tem um animal ali, ou enfim, né, o porquê disso. Claro que no Brasil, muitas produções pequenas, né, principalmente independentes, tem um diretor que ele vai estar dirigindo o elenco e ele vai estar atrás da câmera também. Tudo bem, pode, né?
Mas, por isso que eu acho que direção é amor. Direção é menos técnica e mais o porquê das coisas, né? Inclusive, livros de cinema falam a respeito em relação à direção. E no curso mesmo, a gente aprende que a direção de cinema, você vai aprender a pincelada em relação à câmera, à configuração, mas não é o teu objetivo, não é o teu trabalho. Né? Tem outro profissional, teu colega, que é o diretor de fotografia, que ele vai ficar com a câmera. O diretor, na produção, ele não fica com a câmera. Ele fica sentado na cadeira, olhando o visorzinho e falando, galera, atenção, vamos lá. Até porque assim, ele tem pra que... esse lado. Exatamente. Tem que estar prestando atenção no trabalho que está sendo feito pelos Isso é uma atores coisa ali, muito né? interessante, que a gente fala até onde vai o respeito, né, dentro do set, né? Em relação a... Eu, por exemplo, o diretor, ele não pode chegar para o diretor de fotografia e falar, não, eu quero daquele jeito. Ele pode dar, em relação ao ângulo, né? Fala, não, olha, eu acho que gostaria de pegar um close-up aqui, tá, beleza. Mas não pode jamais pegar e falar, não, eu quero... sai daí, eu quero outra cor. Não, né? Tem que ter um respeito, respeito dentro do set. Empatia, em relação, né? a isso, exatamente. As pessoas, né? Então, eu acho que a atuação, os dois trabalhos são importantes, são importantíssimos, né? Sem a produção não tem atuação, sem a atuação não tem a produção. É um complemento. Mas eu vejo que a dedicação do elenco, né? O elenco protagonista, ou até outros que vão fazer cenas mais maduras, cenas mais difíceis, é um pouquinho complicado. Tem uma preparação, né? Inclusive, nós temos aí preparações que levam anos, né? Exemplos como o Wagner Moura, que era um cara muito tranquilo, né? Ele teve que... A preparadora de elenco dele era uma brabona, né? Ela é do Rio tudo e ela pegou pra valer. Fez ele ficar bravo, de fato, e... Para fazer o nascimento. Exatamente. Então é isso, às vezes você tem que se dedicar 100% àquilo. E Entendi. O elenco, eu acho que é algo bem importante, assim como a produção, mas no meu ver, é um complemento, produção e elenco, tem que andar juntos. Mas, na minha opinião, o elenco ele tem que trabalhar um pouquinho mais. Ser diretor no interior do Rio Grande do Sul é fazer o máximo com o mínimo. Perfeito, Jorginho, exatamente. O máximo com o mínimo. E isso é muito legal, cara, porque quando comecei, o quanto as pessoas falavam isso falo com muito orgulho, quantas pessoas falam, meu Deus, como vai produzir um filme no Rio Grande do Sul? Como vai produzir um filme no interior? Como vai fazer isso? Cara, faça. Se você não fazer, as pessoas... Li isso hoje, tu entendeu? Uma frase que tinha isso. Exato. Faça, porque de qualquer forma vão falar de... Exatamente, se falam bem ou falam de mal, mas que falem de mim. Entendeu? Isso aí. É isso. Bom tema para um filme, ó. Exatamente. Falem de mim. Porque de fato é isso. As pessoas, mas vai ficar ruim, não vai ser. Mas faça. Tu quer fazer, faça. Porque ninguém vai fazer por ti. Verdade. Ninguém vai fazer por ti. Se não tiver a ideia de fazer um filme, né, quem vai fazer? Né? Outro pode fazer, perfeito. Mas se tu quer fazer, faça. Junta a tua galera, produza. Tu entendeu? Porque aí está um problema, né? A pessoa fica ali, porque não vai dar certo. Já vem com o pensamento errado, entendeu? Verdade. Já começou errado. Se vai dar certo ou não é uma experiência, mas você vai tentar e vai fazer e vai dar certo. Isso aí. E é uma experiência, como nós falamos no início ali. Não ficou bom, não tem problema. Nós tentamos, e tentar é o importante. Você tentou. É aquilo que te torna um homem ou uma mulher para frente, com objetivos, né, que tu quer evoluir. Né? Não dando bola para o que as pessoas vão falar. As pessoas pagam tuas contas? Não pagam. Pronto. Né? Verdade. Verdade. Vamos para as polêmicas? O que tu faria, assim, ó? Se surgisse uma proposta assim, Naikan, tem um filme pornô, eu quero que tu seja o diretor. Tem alguma coisa que tu faria por dinheiro que tu não faria de jeito nenhum? Pois é, Jorge, tu acredita que a pornografia no Brasil é a produção que mais, uma das que mais eu é não, dinheiro? Isso aí eu já não sei dizer, porque eu não...
É uma... Conhece a música do Brasil, né? Essa aí todo mundo cai. Essa aí não tem. Mas que é uma das produções que mais dão dinheiro. Como é que pode, né? Exatamente. E é sofrido, né? Vamos modéstia à parte. Mas Pauleira, né? É a mil pelo Brasil. Né? Então, assim, nunca me veio uma experiência assim, né? Não, se te chamasse, tu iria? Pois é. Daí apesar de que não tem muita dramaturgia, né? Não tem. Na verdade, isso daí fica mais específico pro gaffer, pro diretor de fotografia ali, que vai ficar filmando o som, Que bárbaro. Né? Mas não sei, depende do valor, né? Fazer o quê? Depende do valor. Olha, tá vendo? Não tem problema. Gravando, não vou fazer nada, né? Tá na câmera, não vou me envolver, né? Não vai ser no meu. Pra encerrar, então, Naikan Escobar por Naikan Escobar. Naikan Escobar por Naikan Escobar. Faz o monólogo. Meu Deus. Naikan Escobar por Naikan Escobar. O que o Naikan, lá do começo, lá, se tu tivesse a oportunidade de falar algo, dizer alguma coisa para aquele Naikan lá de trás, lá, tudo que tu fez agora, que já aconteceu contigo na tua vida, se tivesse a oportunidade de encontrar um Naikan mais jovem, o que tu diria para ele? Perfeito. Sempre que a gente fala em relação a nossos sentimentos, é meio complicado. Mas eu acredito que eu falaria para mim, não dá muita bola para as pessoas, o que elas vão fazer, vão falar, muito menos em relação a críticas, né? E é tão bom quanto a gente evolui. E não se preocupar, porque no futuro continue fazendo o que você quer fazer, né? E não ligar tanto para as críticas, porque por mais que muitas críticas não são construtivas, outras sim. Só segue em frente. E isso é um lema que eu levo. Quer fazer, faça. Né? Siga teu caminho. Não dê bola para as críticas. Se der errado, não tem problema. Levanta e vai de novo. Né? Porque quem corre alcança. Show de bola, me emocionei, galera. Cara, obrigado pela visita. Valeu, querido. Que seja o primeiro de muitos aí, a gente vai vir conversar também, porque, se Deus quiser, tem filme saindo, né? Final do ano. Isso aí, se Deus quiser. Vai estar nos cinemas aqui também. Sim, exatamente, já estamos fazendo uma parceria, tudo certinho. Lembrando que já foram 2, né? Já. Produzidos. Um que, inclusive, eu tive a oportunidade de participar, eu e o Thiago aí. Também. Sensacional. Foi incrível mesmo. O filme tá lindo. E aí, assim que a gente tiver mais informações, tu volta aqui pra gente falar sobre esses projetos, tá? Mas pra te dizer que o podcast já tá com as portas abertas aí sempre. Gratidão. Tá, meu querido? É um prazer estar sempre por aqui. Valeu, então. Gente, esse foi o nosso 6º episódio do podcast com o Naikan Escobar e a gente se vê por aí.